Paulinho Martins. Bom dia. A gente está direto aqui. Eu Não é? Martins. Tudo bom? Bom dia. Tudo bem. Bom dia, Murilo. Bom dia para você que acordou cedo junto com a gente. Vamos iniciar essa semana aí. Você já pode participar enviando sua mensagem através do número 988561836. Já nessa minha primeira participação, a gente já vai receber aqui um especialista para falar sobre o novo ensino médio, né? Porque o presidente Luiz Inácio da Silva confirmou na semana passada que o novo ensino médio não será revogado, mas que o governo federal vai discutir propostas para aperfeiçoar o atual modelo educacional, né, Murilo? Pois é, o Ministério da Educação publicou a portaria que suspende a implementação do novo ensino médio por 60 dias, uma mudança que afeta milhares de estudantes pelo país. E aqui no estado são mais de 48 mil alunos. Sobre isso a gente conversa agora com o Alexandre Emerson, que é professor e especialista especificamente em ensino médio. E a gente já quer saber aqui, professor, bem-vindo, bom dia para o senhor. Primeiro, né? Por que é necessário dar essa parada estratégica aí para reavaliar? Quais eram as propostas que estavam ainda em dúvida, né, que poderiam gerar dúvidas que precisam ser reavaliadas? Bom dia. Bom dia mais uma vez, Murilo e Paulo. É uma pauta bem complexa, né, do nosso país, a educação. Só para abrir aqui um espaço cronológico, essa discussão ela já existe desde 2013. Com a assinatura do pacto, né, para a mudança do ensino médio. Os nossos números nível Brasil no PISA, eles são bem complicados. Nós estamos nos últimos lugares entre os países em ciências, em língua portuguesa e em matemática. Então, se sentiu essa necessidade de mudança. Então, foi criado todo um estudo, 2013, 2015 a 2018, com a Base Nacional Comum Curricular, que o ensino médio ele é a ponta da BNCC. Então, já existe uma mudança que ela já foi programada e o ensino médio ele é uma parte dessa mudança. Nesse possível prorrogação, né, dessa portaria, essa portaria ela era um espaço que dizia que de 2020 até 2024, você tinha que um cronograma em andamento. E o que é que o ministro fez? Ele assume essa pasta e quando ele assume essa pasta, a pauta de 2023 era o novo Enem. E 2022, nós também não tivemos a publicação da portaria dando continuidade às mudanças. Então, ele suspendeu essa portaria, que ele já tinha que ter dito as matrizes de referência do novo Enem já no ano passado. E é uma pauta bem delicada que envolve a entrada dos estudantes, né, dos candidatos na universidade, e foi bem pontual. Ele segurou um pouco essa portaria para ouvir as pessoas, para ouvir a população, mas o ensino médio ele não está revogado, até mesmo porque é uma lei. Essa lei ela foi votada pelo Congresso, passou pelo Congresso e não se consegue, né, apenas com uma, digamos popularmente, uma canetada, né, revogar todo o ensino médio. Então, praticamente é essa a máxima do novo ensino médio hoje no Brasil. Eu queria que o senhor exemplificasse para a gente por que é uma discussão ainda tão delicada, né? Quais são as mudanças previstas que talvez exatamente nessas propostas a população não tenha sido suficientemente ouvida? Tá. As mudanças elas são bem significativas, tá? Vale a pena salientar que o RN, o Rio Grande do Norte, ele tem um currículo junto com os 27 estados já aprovado. Nosso estado ele aprovou o currículo para o ensino médio em 2021, então não existem surpresas nessa pauta a título de currículo, a título de documento. O grande problema disso é exatamente a execução, porque o ensino médio ele sai agora de uma carga horária específica de 2.400 horas com mais ou menos 16 disciplinas, que é o modelo antigo. E nesse novo modelo nós temos 3.000 horas, só que o currículo padrão ele cai um pouco. 60% a gente chama, né, do ensino médio, que ele é o currículo tradicional, e 40% entram os itinerários formativos. Junto com o itinerário formativo, entra outra parte polêmica, que são os projetos de vida. Então, vamos criar um cenário aqui. Imagine que eu tenho um itinerário formativo em uma escola em São Paulo e eu tenho um itinerário formativo em uma escola no Rio Grande do Norte. Ambas decidem colocar empreendedorismo. Como é que a escola tipo A, em São Paulo, vai trabalhar o tema empreendedorismo e a escola no Rio Grande do Norte vai trabalhar esse tema? Então, a parte polêmica, ela entra no aparelhamento da escola, como é que esses professores foram exatamente treinados para lidar com esse tema,
A BNCC traz o notório saber, que é outra parte que não existia até então. O notório saber é um professor, é uma pessoa que tem uma capacidade, uma expertise em um tema, e essa expertise ela pode ser trabalhada em sala de aula. E aí entra a discussão de que os professores perderiam carga horária, os professores, dentro das suas disciplinas, perderiam carga horária porque está sendo ofertado aquelas horas a uma pessoa que tem uma expertise no assunto, e ele não estaria apto a entrar em sala de aula. Então, a discussão ela parte no currículo, no projeto de vida do aluno, porque regionalmente esse projeto de vida ele vai ter mudanças, ele vai ter que ter adequação baseado na região, mas volto a dizer, os 27 estados submeteram seus currículos, os currículos foram aprovados pelo Conselho Nacional de Educação, cada estado ele já está implantando desde 2021 esse novo currículo do ensino médio, já está em andamento. Então, o ministro ele foi bem coerente quando ele deu uma segurada para ouvir o que é que foi feito, quem fez, quem aumentou realmente a sua carga horária, de que forma isso está sendo executado, na prática, porque a parte mais polêmica ela entra na execução dos itinerários formativos, que é uma parte que ela vai abranger as escolas em nível regional. E a escola pública ela vai ter um aporte diferente da escola privada. 80% do nosso ensino médio ele é de escola pública e apenas 20% do nosso ensino médio ele é de escola privada. Então, existe sim uma lacuna social gigante, entre esses dois polos, uma dicotomia a ser respeitada. Então, as discussões elas estão indo por esse viés, como é que esses dois polos eles vão conviver com harmonia. Praticamente é isso, Murilo. Falando um pouco mais sobre o Enem, a mudança do cronograma deve interferir em relação ao exame desse ano, porque, de acordo com a portaria, só o Enem de 2024 que seguiria as diretrizes desse novo ensino médio, não é isso? Isso, Paulo. Essa publicação de 2023, ela faz um chamamento para um documento chamado de matriz de referência. A matriz de referência, vamos transformar de maneira mais didática, seriam as matérias que os alunos iriam estudar para o Enem, tá? Seriam as competências e habilidades e a parte aí dos itinerários formativos que seriam cobrados na prova. Com a suspensão dessa portaria, que já balizava esse novo Enem sendo aplicado em 2024, vai existir um prejuízo. Por quê? Porque os alunos já vêm estudando nesse modelo, nesse currículo de ensino médio 2 anos anteriores. Então, os alunos estão estudando pelo currículo da Base Nacional Comum Curricular e o Enem, ele voltando para o modelo tradicional, ele caducaria nesse sentido. Ele já seria uma prova que ela já iria mostrar, já ia analisar, já ia avaliar a capacidade cognitiva do aluno, já devendo, já um passo atrás. Se o governo segurar por mais um ano, para tentar, organizar a casa, vai gerar mais outro prejuízo, porque o currículo que está em andamento, ele não é considerado mais um currículo tradicional. Ele já é considerado um currículo baseado nas competências do século XXI e já baseado nas novas legislações e nas novas avaliações padronizadas em nível mundial, que é o caso do PISA. Então, vai gerar um prejuízo para os alunos, caso esse Enem ele não venha com essa nova padronização para 2024. Agora, professor, o senhor trouxe aqui algumas informações que me chamaram a atenção sobre a duração desse ano letivo, O senhor disse, olha, a gente passa por essa proposta que estamos trabalhando de 2.400 horas para 3.000 horas. Do outro lado, tem lá a preocupação com a carga horária dos professores. Como é que isso vai ser equilibrado? Porque, resumindo, me corrija se eu estiver errado, se o raciocínio está correto, se você tem um aumento de carga horária, você precisa de uma maior estrutura de professores, de mais gente ali preparada para cumprir essa carga horária, ou aumento desse período do aluno na escola, a gente já sabe na prática como é que isso vai funcionar? Bom, mais uma vez você toca um pouco nessa ferida, Porque a legislação do novo ensino médio, ela deixa muito aberta a organização do currículo pelos estados, tá? Existe um site que é o Movimento pela Base, que lá todo mundo pode acessar os dados dos 27 estados,
você tem uma organização. O Rio Grande do Norte ele já demonstrou uma organização. Na primeira série do ensino médio, o aluno vê uma porcentagem dos currículos padrão e depois ele vem para o itinerário formativo. Na segunda série do ensino médio, ele tem já uma distribuição menor do currículo padrão e na terceira série ele tem mais ou menos metade entre itinerário formativo e entre o currículo tradicional. Mas isso, Murilo, pode mudar de região para região. Eu tenho que entender que na região que eu estou hoje em dia existem algumas especificidades e eu tenho que atender essas especificidades. Por isso que a base ela deixa isso em aberto. Será que eu posso aproveitar um professor da minha escola e fazer com que esse notório saber ele não seja usado? Será que eu posso pegar apenas na primeira série e condensar todo o currículo tradicional na primeira série e na segunda e terceira série montar os meus itinerários formativos? O itinerário formativo é algo muito bom para o aluno. Ele vai decidir qual é a rota que ele vai seguir até o mercado de trabalho. Com uma particularidade, as escolas públicas elas vão oferecer um ensino técnico. Já a escola privada, ela não tem essa característica, não tem essa obrigatoriedade. Então, o aluno ele entra na primeira série do ensino médio, podendo já cursar o itinerário formativo, preparando-o para o mercado de trabalho, que é algo que, mais uma vez, é muito específico de região para região. Hoje, as escolas privadas elas usam uma trilha chamada investigação forense. Mas como seria uma investigação forense numa escola que não é aparelhada, tá? Eu não tenho nenhum tipo de aparelhamento para aquela escola. Então, Murilo, é uma discussão que ela parte pelo âmbito político, ela se transformou em uma discussão política, não tem como fugir disso. Como é que as escolas vão receber esse aporte financeiro, como é que a escola ela vai aparelhar a sua instituição, já que tem escola que mal tem merenda, mal tem um bebedouro para os alunos tomarem água ou mal tem energia. Então, essa é a discussão. Por isso que a BNCC ela deixa o currículo muito em aberto. Porque a escola do meu bairro, do bairro que eu moro, ela pode ter um currículo diferente da escola do centro da nossa cidade. Cabe quem? Cabe aos gestores e ao nosso governo, né, junto com a Secretaria da Educação, alinhar melhor os currículos, né, já dizendo mais uma vez, o currículo do Rio Grande do Norte ele já está estabelecido e ele já está em andamento. O senhor falou em alinhamento, só para a gente ainda pegar esse raciocínio, professor, para que se evite o que a gente já tem hoje. Por exemplo, a gente tem escolas públicas que são mais buscadas pelos pais, pelos alunos, que apresentam mais resultados, melhores resultados em exames nacionais, por exemplo. Quem sai na frente, sai numa vantagem a mais também. Esse alinhamento para que todo mundo esteja no mesmo nível, ele tem que acontecer, né? Isso. O ensino médio, nesse quesito, Murilo, não traz nada de novo. Antes do novo ensino médio, nós tínhamos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, antes dela nós tínhamos os PCNs, e toda essa discussão ela parte ainda de algo muito antigo, que é a universalização dos conteúdos. É o aluno que ele está no IAPOC, ele estudar com o mesmo currículo de Natal. Então, o viés do novo ensino médio é esse, de que não existe essa diferenciação dos currículos, né? Mas vai sempre bater na tecla de que cada escola vai ter a sua especificidade, cada escola vai ter que desenhar o seu currículo. Claro que vai ter escola que vai desenhar um currículo melhor e ele vai atrair mais. Então, cabe à Secretaria da Educação ela ter esse poder de fiscalização para que não exista uma disparidade muito grande de um currículo de uma escola para outra. Que as escolas elas consigam ser padronizadas, mas sempre atendendo ao aluno. Um projeto de vida, ele não é fácil de ser implantado. Às vezes o aluno ele consegue seguir um próprio horário de estudos de segunda a domingo. E um projeto de vida com orientação vocacional, como é que ele vai ser feito, como é que ele vai ser conduzido. Então, são discussões aí bem delicadas que a gente espera que o ministro Camilo ele consiga dar continuidade a essa pauta o mais rápido possível, porque a educação brasileira clama por mudanças. Para finalizar, a gente tem uma pergunta aqui de uma mãe, de uma aluna, e ela quer saber o que os alunos podem esperar para esse cronograma ainda esse ano. É uma pergunta bem pertinente, né? Eu estou ainda em sala de aula no ensino médio, eu sou professor de ensino médio, sou escritor, tenho aí publicações na área e tenho muito contato com os alunos. Os alunos eles estão bem angustiados porque o Enem ele vem se afunilando mais ainda como uma prova conteudista, né? Uma prova ainda baseada em muitos conteúdos, e o ensino médio ele vem com essa característica. Maria Helena
que era a diretora aí do Conselho Nacional de Educação, antes de entregar o cargo o ano passado, ela disse que o novo Enem ele seria menos conteudista cada vez mais. Então, os alunos eles estão vivendo essa angústia. O aluno hoje, da primeira e segunda série, ele está vivenciando um currículo que ele pode chegar no Enem, especificamente, né, se a gente pensar nesse caso aí de ter esse cancelamento, esse adiamento do Enem, para que o 2024 ainda tenha esse currículo antigo, ele vai sim ter um prejuízo. Então, eu finalizaria dizendo que eles continuem estudando, né, aqueles conteúdos que mais caem, os conteúdos que mais aparecem na prova, dentro das competências e habilidades estudadas, continuar fazendo seus simulados para que ele tenha uma boa performance na prova e contando sempre com a ajuda dos professores e acompanhar os canais como a TV Cabo Gi, que vai deixar cada vez eles mais aí, atualizados com o tópico. Mas o Enem hoje em dia é algo que está em voga, né, em todo o Brasil. O Enem ele vende muito bem, então por isso que chegou em um ponto muito específico da portaria, que era exatamente a publicação da matriz de referência, que foi o que gerou todo esse celeuma em nível nacional. Professor Alexandre Emerson, especialista em ensino médio e Enem, muito obrigado pela gentileza, pelas informações e até pelo bem do coração, né, do estudante do ensino médio que vai fazer o Enem. A gente torce pela melhor definição o mais rapidamente possível. Obrigado, bom dia. Obrigado, bom dia, Murilo e Paulo. Obrigado.